Agora vamos falar sobre o tema 2, na página 9 do caderno do aluno. Nós vamos falar sobre o tema 2, que são as funções, tá? O que são funções? Então, funções são duas grandezas x e y podem variar de modo interdependente, ou seja, uma depende da outra, de tal forma que assumem valores interrelacionados. Bom, como que a gente vê no nosso dia a dia, né? Bom, se eu pegar um Uber, eu vou pagar quantos quilômetros eu andar no Uber, certo? Então, quanto mais quilômetros eu andar, mais eu vou pagar. Então, o valor que eu vou pagar depende de quantos quilômetros eu vou andar. Então, essa dependência, ou seja, o valor que eu vou pagar está em função de quantos quilômetros ou a distância que eu andar, ok? Bom, então, gente, nós vamos fazer a atividade 1, que a atividade 1 também é algo que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Então, diz assim: o preço da passagem do transporte urbano comum em uma cidade do estado de São Paulo é R$4. Com base nesse dado, complete a tabela a seguir. Então, vamos lá para a próxima página, né? Bom, virando a página, então eu tenho que o número de passagens e o valor que eu pago. Então, se eu for sozinho, né, eu pago R$4, que é o preço de uma passagem. Se eu for acompanhada, então já são duas passagens, certo? Então, ó, o número de passagens, né, o valor a ser pago depende do número de passagens que eu for pagar, certo? Então, olha só, se uma passagem custa 4, duas passagens, é só eu fazer 2 vezes 4, que vai dar R$8, ok? Se eu for com a família toda e der um total de 5 passagens, né? Eu e mais 4 pessoas, então são 5 passagens. Então, é só eu fazer o número de passagens vezes 4. Então, 5 vezes 4, 20. Ah, vou pagar 8 passagens. Então, é só eu fazer o número de passagens, que eu vou chamar de M, vezes o valor de uma, que é 4. Então, 8 vezes 4, 32. Ok, gente? Então, completem aí a sua tabelinha. Bom, essa tabela representa tipicamente uma relação de proporcionalidade direta, ou seja, quanto mais passagens eu vou comprar, mais eu vou pagar, certo? Então, letra A. Quanto uma pessoa pagaria se comprasse 7 passagens? Então, vamos lembrar. O que eu tenho que fazer? O preço de uma passagem é R$4, então 7 passagens daria 7 vezes 4, certo? Que vai dar 7 vezes 4, R$28. E quantas passagens podem ser compradas com R$60? Simples. O número de passagens eu não multiplico por 4 para dar o valor. Agora eu tenho o valor e quero o número de passagens. Então, é só eu fazer 60 dividido por 4. Opa, 60 dividido por 4, que é igual a 15. Então, se eu vou pagar R$60, se eu levar, né, estiver pagando a passagem de 15 pessoas, ok? Agora, na letra C, ele quer que a gente dê uma expressão algébrica, ou seja, uma formulinha, né, para determinar o valor de K, e eu quero a expressão. Então, a fórmula seria o seguinte, ó, o valor que eu vou pagar, né, isso, que foi isso aqui, ó, o valor que eu vou pagar. O que eu fiz para dar esses valores aqui? Eu peguei o número de passagens e multipliquei por 4. Então, o valor que eu vou pagar é igual a 4 vezes o número de passagens, que eu vou chamar de N, tá bom?
Bom, e na letra D, ele quer que a gente construa no caderno um plano cartesiano e esboce o gráfico da função. Então, vamos lá. Bom, vamos lembrar um pouquinho. Então, um plano cartesiano é um sistema ortogonal, né, dos eixos x e y, tá? Bom, e aí eu coloquei no eixo x o número de passagens, no eixo y o valor, porque y depende de x, não é isso? Ó, o valor depende do n, né? Do número de passagens que eu vou comprar, ok? Bom, então olhando a nossa tabela aqui, ó, a nossa tabela diz que o número de passagens quando é 1, o valor que eu vou pagar é 4. Então, eu vou lá no eixo x, que é o n, certo? Quando o número de passagens é 1, o valor que eu vou pagar é 4. Então, 1 com 4, tá? Muito capricho agora, porque usem régua, tá bom? Eu sei que é um esboço, mas para ficar bem bonitinho, vamos usar a régua. E sempre pontilhadinho, tá? Então, vamos lembrar, se eu comprar 2 passagens, eu vou pagar 8. Então, 2 com 8, ok? Bom, olha lá, como que eu faço? Então, eu pego 2, com a régua eu tracei uma, tá? Ó, com pontilhado. E aí, eu venho no 8, aonde elas se encontrarem, tá o ponto aqui, ó, tá bom? Aí eu faço a mesma coisa, ó. Se eu não comprar nenhuma passagem, então é o 0, 0, certo? Bom, se eu comprar 3 passagens, 3 com 12, né, ó. É isso? Bom, seguindo a nossa tabela, aí ele mandou lá na tabela, ó, 5 com 20. Então, 5 com 20. Então, vamos lá. 5 com 20. Olha lá. Então, continuando, ó. 5 com 20 e 8 com 32, tá? Por que que é importante a gente usar a régua? Porque, ó, e fazer tudo bonitinho? Porque na hora, ó, nas funções, nós vamos aprender que as funções, elas são uma reta, tá? Ó. Então, uma reta que passa pelos pontos que você achou, tá bom? Então, vamos traçar aqui uma reta nos pontinhos. Ó lá. E aí, traçando a reta, ó, tá vendo? Quando há proporcionalidade direta, o que acontece? O gráfico sempre vai dar uma reta e uma reta que passa pelo ponto 0, 0, tá? E aí, se vocês olharem, ó, eu posso, pelo gráfico, eu posso dizer, ó, que 4 passagens com 16, né? É só eu ir com a régua bonitinho, ó, 4 com 16. Aí, aqui, ó, o 6 com o 24, ó, tá vendo? Ó, cai certinho. E o 28 com o 7, tá? Ó, se vocês verem, cai certinho. Por que que cai certinho? Porque foi feito com régua, bonitinho, né? Então, tá aí o nosso gráfico da letra D, tá bom?